Quero compartilhar com os irmãos, nesta noite, o texto de Josué capítulo 6, do verso de número 1 ao verso de número 21. Palavra do Senhor ao nosso coração. Diz assim o texto sagrado: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: Olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeiem a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro, e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto. A muralha da cidade cairá, e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse: Levem a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: Avancem e rodeiem a cidade, e quem estiver armado, passe diante da arca do Senhor. E assim foi que, como Josué havia falado ao povo, os 7 sacerdotes, com 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas. E a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas, a retaguarda seguia após a arca e as trombetas soavam continuamente. Mas Josué tinha dado ordens ao povo, dizendo: Não gritem, nem façam ouvir a sua voz. Não digam uma palavra sequer até o dia em que eu disser: gritem, então vocês gritarão. Assim, Josué fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez. Depois voltaram ao arraial e ali pernoitaram. Josué se levantou de madrugada e os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No 2º dia, rodearam outra vez a cidade e voltaram para o arraial, e assim fizeram durante 6 dias. No 7º dia, madrugaram ao romper da manhã, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E aconteceu que, na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, Josué disse ao povo: Gritem, porque o Senhor está entregando a cidade a vocês. Porém a cidade será condenada, ela e tudo o que nela houver. Somente ficará viva Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que, depois de as terem condenado, vocês as tomem para si. Neste caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. Porém, toda prata, ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Assim o povo gritou e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ao ouvir o som da trombeta, o povo gritou com toda a força e as muralhas ruíram. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Destruíram totalmente a fio de espada tudo o que havia na cidade, tanto homens como mulheres, tanto jovens como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Amém? Irmãos, é muito interessante este texto, porque este texto ele fala sobre a companhia de Deus com o seu povo.
E quando eu lembro da companhia do Senhor com o seu povo, eu me lembro de uma história pessoal, no momento onde eu entrei num programa de jovem aprendiz e fui trabalhar aos 16 anos em uma empresa. E ao chegar naquela empresa, eu fui direcionado à minha chefe, uma mulher muito simpática, muito educada, muito pontual. E diante das atividades, eu era completamente acompanhado pela minha chefe. E ali, a Lívia, ela me ensinou, me instruiu, a Lívia me conduziu em muitos momentos e também a Lívia me assistiu em várias frentes de trabalho, onde, com 16 anos, um adolescente ainda, não tinha tanta destreza, tanta habilidade para desenvolver as tarefas, mas ela estava ali, me acompanhando, me direcionando e me dando todo o suporte para o desenvolvimento do meu trabalho. Só que teve um dia que a Lívia, bem como a equipe da gerência do posto, teve que ir ao Rio de Janeiro fazer um treinamento, uma capacitação. E na ocasião, nós trabalhávamos numa empresa de elevador. E aquela empresa de elevador prestava manutenção, prestava chamado aos elevadores que paravam na região. E, obviamente, quando o elevador para, o cliente liga, ele reclama e ele fica muito estressado. Mas naquele dia, especificamente, a situação não ficou apenas no telefone. O cliente despencou de Nova Iguaçu e parou em Volta Redonda. E ali eu estava no posto, sozinho e recebendo um cliente muito nervoso, porque o seu elevador já estava parado há um mês. E naquele momento, a Lívia não estava no posto, não tinha gerência no posto e apenas um aprendiz de 16 anos para mediar a situação. Irmãos, naquele dia, eu não me senti acompanhado, amparado, e obviamente tudo que eu pude dizer ao cliente naquela situação foi: olha, eu sou um mero jovem aprendiz, eu não vou resolver a sua situação. Por favor, volte depois ou eu passo a minha ideia à gerência e eles entram em contato com vocês. Mas o que essa história tem a ver com a mensagem de hoje? Que o ser humano, embora prometa um acompanhamento, embora seja muito pontual, em um dado momento ele poderá falhar. Mas esse texto nos fala que o Senhor, ao conduzir a história do seu povo, ele jamais falhou com o seu povo. Esse texto nos mostra que aqui nós vemos mais um ato extraordinário de Deus em favor do seu povo, e mais uma vez revelando o triunfo do povo diante de um grande desafio. A barreira que eu vivi no posto, literalmente, foi uma barreira intransponível. Eu não consegui superar aquela barreira, eu não consegui vencer aquele desafio, eu não tinha como superar aquela situação, até porque eu não sabia o que fazer e como fazer. E diante dessa história, o Senhor também está com o seu povo e, diante do contexto, Jericó era um lugar em que havia uma muralha em que o povo, apenas tocando trombeta, não passaria sozinho. Mas o que foi decisivo para a história do povo foi a presença do Senhor abençoando a vida do povo e, sobretudo, concedendo vitória ao povo, mesmo diante de barreiras intransponíveis. Portanto, esse texto nos ensina que quando o Senhor ele está conosco, nós podemos viver, nós podemos superar e avançar, mesmo quando os nossos olhos se encontram do tipo: meu Deus, isso é impossível. Eu não vou conseguir, eu não vou superar. Mas a história de Jericó, a história das muralhas, como nós sabemos muito bem, ela é uma história também que aponta para uma cidade onde Deus já havia entregue ao povo, porque Jericó também era um sinal de perversidade, Jericó era um sinal de maldade, Jericó era um sinal de pecado. Mas ainda assim o Senhor dá essa cidade ao povo como um sinal de vitória, como um sinal de triunfo, lembrando que Ele é poderoso para fazer e operar sobre a vida deste povo. E mais uma vez, Josué aqui está liderando o povo, mas Josué não lidera o povo por si mesmo. Josué não toma a direção sozinho. Josué não caminha sozinho, muito pelo contrário. Josué, por um ato de fé, ele recebe a instrução de Deus, ele vive a presença de Deus literalmente por meio da arca da aliança do Senhor, e neste ato de fé, ele triunfa com o Senhor nas frentes de batalha.
Portanto, esse texto também nos ensina no contexto que não adianta rodear os processos da vida, não adianta tentar empreender a vida se o Senhor não estiver conosco. Se as instruções do Senhor não permear o nosso coração. Você vai gritar, você vai tocar trombeta, você vai pular, você vai subir no monte 50 dias, você vai dormir no monte, você vai fazer o que você quiser. Mas se o Senhor não estiver no processo, instruindo a sua vida, te dando a direção, assistindo a sua vida e, sobretudo, acompanhando a sua jornada, irmãos, nada feito. Portanto, a mensagem de hoje, mais uma vez, toca o tema peregrinos vitoriosos. E se nós queremos peregrinar e vencer nesta vida, irmãos, nós temos que fazer isso ao lado do Senhor. Portanto, peregrinos vitoriosos triunfam ao lado do Senhor. Se existe uma verdade que você tem que assimilar hoje, sair com essa verdade no seu coração, é que só existe a possibilidade de você vencer se o Senhor estiver do seu lado. E nós vamos agora aprender algumas verdades a partir do texto bíblico. Então, este texto, irmãos, eu quero aqui separar em alguns momentos. Do verso de número 1 ao verso de número 5, o que nós encontramos? A instrução de Deus. O texto nos diz o seguinte no verso 1. Peço à igreja que leia. Jericó estava o quê? Rigorosamente fechada. Não é só fechada. Não é aquele portão que você bota aquele grampo no moeirão assim, tá feio. Não, não é isso. Rigorosamente fechada. Jericó estava apreensiva por conta daquilo que nós encontramos no capítulo 2, quando Raabe ouve falar sobre quem é o Deus de Israel. Um Deus poderoso, um Deus que faz o povo atravessar o mar, o Deus que faz o povo atravessar o deserto, o Deus que providencia as coisas, o Deus que derrota os inimigos do povo do Senhor no meio do deserto, o Deus que dá vitória ao seu povo. Portanto, o texto nos fala aqui de uma situação muito difícil. Como eu disse, uma situação intransponível aos olhos do povo. Por isso, Jericó estava rigorosamente fechada, porque o Senhor estava diante de Jericó. Mas existe algo central quando coisas difíceis, coisas complicadas, intransponíveis estão diante de nós. E o texto nos fala que o povo recebeu, especificamente Josué, a instrução do Senhor. Primeiro, o texto fala do seguinte: o Senhor como agente do povo dizendo, olha, eu estou entregando Jericó em suas mãos. Então perceba que o processo de conquista da terra, primeiro, partiu do Senhor para o povo, não do povo para o próprio povo. É muito interessante entender isso. E aí o Senhor começa então a dar sinais, dar as instruções ao povo, olha, rodeiem a cidade, façam isso por 6 dias. E no 7º dia, quando vocês ouvirem o canto, o som da trombeta, vocês devem gritar. E é muito interessante que isso também era um ato de fé. Era um ato de fé ouvir a instrução do Senhor, viver na instrução e esperar que no ato de Deus as coisas pudessem assim acontecer. Mas existe algo na instrução de Deus que é poderosa ao nosso coração. Que este ato foi o Senhor quem deu, o Senhor quem dirigiu. Portanto, a promessa foi deles, olha, dele, estou entregando a terra em suas mãos. Então essa é uma expedição maravilhosa. Portanto, avancem. A segunda coisa que esse texto nos ensina, irmãos, do verso 6 ao verso 14, um ato de fé e a presença de Deus. Josué aqui, ele recebe a ordem de Deus, e ele vai viver a ordem de Deus juntamente com o povo. Josué, ele avança com os sacerdotes baseado no que o Senhor ordenou. Além disso, a presença de Deus estava acompanhando a história do povo diariamente. E se você ler o boletim de hoje, o boletim dominical, você vai observar que o fator decisivo da vitória do povo foi a presença do Senhor na Arca da Aliança, simbolizando o poder e a autoridade de Deus para vencer as batalhas da vida.
É interessante entendermos aqui que a fé, embora achemos que ela é um mero produto conceitual, uma ideia do tipo, o que é fé? Fé, aí eu vou lá e traço um conceito. Esse texto, ele nos traz a ideia de que fé é um ato de disciplina e obediência. Portanto, fé é exercício. E Josué, bem como o povo, exercitou a sua fé na palavra do Senhor, naquilo que o Senhor havia dedicado. Então, veja bem, não é simplesmente, o Senhor prometeu, não é simplesmente o Senhor vai fazer, mas é viver o que o Senhor falou que vai fazer. Não apenas ficar de braços cruzados num ato de fé, esperando cair do céu. Não é isso que Josué está fazendo aqui. Mas ele ouve as orientações do Senhor e no ato de disciplina, o que ele começa a fazer? Rodear a terra. Num ato de disciplina e obediência, o que ele faz juntamente com o povo? Ele espera pela voz e o comando do Senhor. Em um ato de obediência e fé, o que Josué vê nos seus dias? A vitória. Por último, do verso 15 ao verso de número 27, nós vemos aqui um ato milagroso do Senhor em favor do seu povo. No último dia, então, no 7º dia, o Senhor dá a direção a Josué, os sacerdotes assim tocam as suas trombetas, o povo grita e o que acontece? A muralha cai. A bênção do Senhor acompanha o seu povo e o Senhor então começa a dar ao povo a vitória no sentido de ocupar a terra. E é muito interessante que o verso de número 17, verso de número 16 diz assim: gritem, porque o Senhor está entregando a cidade a vocês, porém a cidade será condenada, ela e tudo o que houver, somente ficará viva Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. O Senhor decretou o seu juízo sobre a cidade de Jericó. É interessante entendermos que, embora somente Raabe tivesse dado crédito, sido despertada pela fé no Senhor, o juízo do Senhor também chegou a Jericó e a única que foi poupada foi Raabe e sua família. Interessante pensar, irmãos, que o juízo de Deus para a cidade de Jericó foi um juízo irrevogável. Quando ele chegou, não teve quem parasse o juízo de Deus. Outra situação é que esse juízo chegou porque a cidade era pecadora. Outra situação é que o juízo de Deus, embora a muitos da cidade causou dano e dificuldades, a Raabe foi salvação e bênção também. O juízo de Deus levou ao povo uma situação de que, olha, agora acabou. Não tem mais tempo para consertar a vida diante de Deus. Não tem mais tempo para uma oportunidade ou uma segunda chance diante do juízo de Deus. O juízo chegou, a cidade está entregue, a cidade está condenada. Irmãos, diante desse pano de fundo, diante dessa explicação do que aconteceu no contexto de Jericó, hoje eu quero deixar ao coração da igreja apenas uma aplicação central em nossas vidas. Peregrinos vitoriosos triunfam ao lado do Senhor quando estes são dirigidos pelos atos poderosos do Senhor. Peregrinos vitoriosos triunfam ao lado do Senhor quando eles são dirigidos pelos atos do Senhor. Pastor, quais são esses atos? Nós vamos ver no texto. Se nós queremos vencer, se nós queremos conquistar, se nós queremos triunfar com o Senhor, nós temos uma necessidade: sermos dirigidos pelos atos de Deus. O que essa história nos ensina como aplicação, queridos, é que não dá para vencer, não dá para conquistar, triunfar, se a instrução de Deus não estiver no nosso coração, se a condução de Deus não estiver conosco, vivendo os dias, desafiando os momentos, e se de fato não formos acompanhados ou assistidos pela presença de Deus. O que nós temos reparado muito na nossa geração é que as pessoas querem vencer,
é que as pessoas querem conquistar, é que as pessoas querem viver o melhor de Deus na sua família, no seu emprego, nos seus dias, mas as pessoas não querem viver o melhor de Deus na instrução, na condução de Deus, na assistência de Deus, naquilo que de fato Deus tem para a vida de cada um de nós. Resumindo, aquela ideia de que as pessoas querem a bênção, as pessoas querem superar as barreiras intransponíveis, as pessoas querem, num ato de fé, Senhor, derrama a tua glória, derrama o teu poder, faz isso em meu favor, como se de fato o Senhor fosse um gênio da lâmpada. Mas não, esse texto ele vem nos ensinar que os atos poderosos de Deus, eles são revelados e aplicados na vida do povo de Deus, quando o povo de Deus também, em fé, responde ao Deus da salvação. Portanto, não espere do Senhor romper as barreiras, não espere o cair das muralhas, não espere simplesmente o ato de fé te levar à vitória, sendo que você não tem de fato compromisso com o Senhor. Esse texto ele é propositivo ao nosso coração, porque se nós não entendemos a necessidade de vivermos a instrução de Deus, de sermos conduzidos por Deus e assistidos por Deus, meus irmãos, a nossa peregrinação será vã, será vazia. Nós vamos ficar correndo a maratona da vida com base nos nossos princípios e esperando em Deus, pela fé, um ato grandioso. E fé não é isso. Josué, ele coloca a sua fé, juntamente com o povo aqui, em disciplina, em obediência, sobretudo em fidelidade à palavra de Deus. Nós estamos analisando o livro de Josué, pregando sobre esse livro desde o primeiro domingo do mês de junho. E lá no capítulo 1 é muito central, quando a palavra do Senhor já diz a Josué, olha, assim como eu fui com Moisés, eu serei com você, demonstrando a aliança, demonstrando o compromisso, demonstrando que Deus estaria com o povo, mas a necessidade também do povo responder a quem? Ao Senhor. É muito interessante pensarmos na aplicação deste texto, porque Jericó, ela possui um paralelo muito grande com os nossos dias, irmãos. Jericó é uma cidade do tipo, Raabe ouviu, Raabe conheceu, e é muito interessante que lá no capítulo 2, hoje aqui um paralelo entre o 2 e o 6, que ela diz o seguinte, olha, o testemunho do Deus de Israel chegou em Jericó e nós estamos com medo, nós estamos apavorados diante do tamanho do Senhor. Jericó teve tempo de se dobrar diante de Deus, de receber a salvação de Deus, de endireitar os seus caminhos diante do Senhor. Mas Jericó continuou levando a vida. Hoje é domingo, amanhã é segunda, amanhã é terça, mês que vem é julho, no próximo agosto, setembro, outubro, mês da reforma, dezembro, Natal, trocar presente. A vida foi passando. E a vida foi passando, e as coisas foram acontecendo, e o povo vivendo aquela famosa música teológica que nós conhecemos, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu, né? E tranquilo, tá passando, Jericó, tá indo. Mas o juízo de Deus chegou para Jericó também, irmãos. E no dia que o juízo de Deus chegou para Jericó, pessoas que não viveram a instrução do Senhor, pessoas que não viveram sobre a condução do Senhor, pessoas que não viveram a assistência do Senhor, isto é, pessoas que estavam confiadas em si, deixando a vida me levar, viveram o juízo de Deus. As muralhas caíram e Israel conquistou a terra. Mas uma mulher, neste texto, nos é motivo de exemplo também. Porque mesmo em dias de pecado, de aversão à voz do Senhor e crédito, Raabe foi despertada pela fé no Senhor. Raabe foi instruída, Raabe foi conduzida, Raabe foi assistida pela misericórdia de Deus, e Raabe recebeu de Deus não o juízo de maldição, mas Raabe recebeu de Deus um juízo de bênçãos.
E por que Jericó, então, ela tem um paralelo muito grande com o nosso tempo? Porque assim como o juízo de Deus alcançou Jericó em um momento em que as pessoas estavam deixando a vida levar, o juízo de Deus também virá sobre os nossos dias, meus irmãos. Eu não sei te informar o dia, eu não sei te informar a hora, eu não sei te informar o momento, mas eu gostaria de informar você que se você não estiver vivendo os atos poderosos de Deus, na instrução do Senhor, na condução do Senhor e na companhia do Senhor, irmãos, como diz o jovem, vai dar ruim. Não vai dar bom, como nós costumamos falar na nossa linguagem formal. Vai dar ruim. Portanto, a palavra ao nosso coração hoje aqui é analisarmos que hoje também, diante deste texto, é dia de bênção, é dia de salvação, é dia de conquistarmos a terra, é dia de vivermos os atos gloriosos de Deus por meio de Jesus Cristo. E se existe uma barreira intransponível que já foi superada para nós, foi a barreira do pecado em Jesus. Ele que foi lá, derrotou a morte, destruiu a muralha, passou a muralha, nos chamou para fazer parte agora de uma nova terra e de uma nova vida. E nós temos que então enxergar Jesus e ver em Cristo, e a partir dessa passagem, que a instrução vem dele, que a condução vem dele, e todo o acompanhamento de vitória só pode vir dele. Não tem outro caminho, irmãos. Ou nós entendemos, queridos, a necessidade de peregrinar, e vale ressaltar que o contexto aqui é um contexto de conquistar a terra. O povo está marchando, o povo está avançando. Portanto, nós só iremos peregrinar de um modo vitorioso e triunfar se o Senhor estiver conosco ao nosso lado. E lembremos, irmãos, da passagem de Josué capítulo 2. Raabe foi lembrada. Raabe foi lembrada, e do verso 22 ao verso de número 27, nós observamos aqui o Senhor livrando Raabe da morte, do juízo dele. E assim, o verso de número 23 vai dizer que então os jovens, os espias, entraram e tiraram Raabe, seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e tudo o que ela possuía. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial. Porém, queimaram a cidade e tudo o que havia nela. Tão somente prata, ouro e os utensílios de bronze e de ferro foram para os utensílios, o tesouro do Senhor. Mas Josué conservou com vida Raabe, a casa de seu pai e tudo o que ela possuía. Raabe ficou morando no meio de Israel até hoje, porque escondeu os mensageiros que Josué havia enviado para espiar a terra. E olha que interessante, irmãos. Josué falando sobre a terra. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar para reedificar a cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lançará os seus alicerces e, à custa do filho mais novo, lhe colocará os portões. Assim, o Senhor estava com Josué e a fama dele se espalhou por toda a terra. Observe que o juízo de Deus foi um juízo de bênção sobre a vida de Raabe, mas o juízo de Deus sobre a vida de Jericó foi um juízo de maldição. Esse texto também nos ensina, irmãos, que nós devemos olhar para trás, analisarmos o que aconteceu com Jericó, entendermos que aqueles que não tinham instrução, a condução e a assistência foram abatidos, entendermos que aqueles que viveram sob a instrução, a condução e a assistência do Senhor saíram vitoriosos. E para onde isso aponta? Para o futuro. Irmãos, se nós de fato almejamos o novo céu e a nova terra, não existe a possibilidade de entrarmos no novo céu e na nova terra sem a devida companhia do nosso Senhor. E mais uma vez, irmãos, eu lembro de Jesus, aquele que peregrinou por nós, aquele que avançou conosco, aquele que tem nos dado a vitória. E a palavra aqui por meio de Jesus é o seguinte, irmãos: que a nossa fé em Jesus também seja um ato de disciplina e obediência. Não olhemos, irmãos, não esperemos de Cristo apenas a ideia de bênçãos, bênçãos, bênçãos,
Mas olhemos para o Senhor Jesus com a única bênção que nós necessitamos nessa vida, que é a bênção da salvação. Essa maior barreira que já foi superada, alcançada, conquistada em nosso favor. E eu volto à história do meu momento de aprendizagem. A história não parou ali quando os clientes ficaram furiosos e foram embora. Findado o treinamento, os meus chefes voltaram ao posto e eu relatei todo o momento para a chefia e eles perguntaram o que aconteceu, como foi, e eu falei da tensão que foi aquele momento. E passados uns dias, o cliente retornou. E ali nós tivemos uma reunião. E eu me lembro, irmãos, que a palavra do cliente foi: esse posto precisa de acompanhamento. Esse menino precisa de mais acompanhamento. Nós, como clientes, necessitamos de um acompanhamento melhor. E pegando o finalzinho dessa reunião, irmãos, e lembrando e trazendo para os nossos dias aqui, será que nós não necessitamos de fato do verdadeiro acompanhamento do Senhor? Daquele que nos dá a instrução, daquele que nos dá a condução e daquele que de fato nos assiste em todas as coisas? Irmãos, o que nos é real ao sairmos daqui? Uma vida de alegrias, uma vida talvez de choros, de lágrimas, uma vida de vitórias, uma vida de paralisações. Nós vamos encerrar este ato em alguns momentos. Nós vamos descer do monte. Eu gosto de usar essa palavra, essa expressão. Retornar à realidade, à vida. Mas como empreender essa vida, pastor? Assistido, acompanhado pelo Senhor. Portanto, se você deseja vencer, se você deseja triunfar, lembre-se de uma coisa: o Senhor precisa fazer parte da sua história, te instruindo, te conduzindo e te assistindo em todas as coisas. Que Deus nos abençoe, que Ele nos fortaleça, que no nome de Jesus Ele continue nos dando a vitória. Amém?